Enfim. Bom, galera, para quem não me conhece, meu nome é Fernando da Silk. Se você quiser algumas informações de contato, você pode instalar esse pacote npm install f da Silk. Não é vírus, é real, tá? Ele só vai mostrar algumas informações de contato minhas lá. Mas basicamente você me encontra em toda a rede social, Twitter, Facebook, GitHub, com F da Silk. Hoje eu trabalho como desenvolvedor no Zimp, eu sou um dos sócios da empresa. É uma empresa aqui de São Paulo, é um programa de fidelidade. Eu não vou ficar fazendo jabá, então, se vocês quiserem saber mais sobre o programa, zimp.me. Eu tenho um blog também em da2k.com.br, onde eu escrevo algumas coisas às vezes, e as pessoas perguntam por que o da2k, né? Porque a pronúncia do meu sobrenome é Dachuca. Então, Chu, aí eu troquei pelo 2, ficou da2k. Só que, né, tem esses efeitos colaterais aí, da galera me chamando de Chuchuca, ou da Chuca KKK, que eu não sei se está rindo da minha cara, me chamando para conversar. Enfim, eu tenho alguns cursos também, um curso de JavaScript e um curso de React, que você pode encontrar informações sobre ele em blog.da2k.com.br/cursos, e no final também a gente vai sortear alguns cursos desses, só que só vai ganhar quem estiver aqui, então se você for embora antes, você vai perder. Só avisando, né? Bom, beleza, vamos começar então a falar um pouquinho sobre testes, né? Então você conhece TDD? O que é o TDD? TDD, na verdade, é Test Driven Development, a tradução direta, né? Ou seja, você vai fazer o teu desenvolvimento, ou desenvolver a tua aplicação, guiada por testes, né? Tem gente que pensa que TDD é teste depois do desenvolvimento, mas não é, tá? É antes. Só que hoje eu quero mostrar um outro lado do TDD. Eu quero mostrar mais a parte conceitual, para que você entenda como fazer teste na tua aplicação, e o que realmente testar e como você pensar dessa forma de teste, tá? E a ideia é exatamente essa, mostrar que TDD ele é uma forma de você pensar, é um mindset, tá? Ou seja, você já faz TDD hoje a todo momento, a todo tempo você faz TDD, né? Só que você não sabe ou às vezes você não percebe. Então qual que é a ideia básica por trás do TDD? O TDD basicamente tem 3 estados, tá? E a gente nomeia esses estados com cores. A primeira cor seria o vermelho, o red, que é basicamente você escrever um teste que falha. Tá? É mais ou menos isso aqui. Você escreve um teste que não tem implementação ainda, então o teu teste, obviamente, vai falhar. Você tendo um teste que falha, o próximo passo é ir para o estado green. O estado green significa você escrever uma implementação para aquele teste que falhou, para fazer esse teste passar. Né? Aí você vai cuidar daquele teste, ela vai fazer aquele teste passar, porque o teste quebrou. Cuida do gatinho lá. E a ideia, basicamente, é você utilizar baby steps. Que baby steps significa você fazer a menor implementação possível para fazer aquele teste passar. E um terceiro estado, que a gente chama de blue, seria basicamente um estado de refactory, onde você vai olhar para a tua aplicação, como você usou baby steps no passo anterior, você fez aquele código meia boca só para passar aquele teste, é o momento de você olhar para o teu código e falar assim, eu preciso de um refactory aqui, eu preciso melhorar alguma coisa no meu código, eu preciso dar uma limpada nesse código, tem alguma coisa que eu escrevia mais aqui que não ficou legal, posso dar uma limpada? Então a ideia desse estado é exatamente isso, só que você não pode escrever nenhuma nova feature. Tá? A ideia dele é você manter os testes que já estão passando, não criar nenhum novo teste para quebrar a implementação que já existe, né? E não criar novas features. Então esse momento do blue é só o momento de você de fato fazer refactoring. Tá? E aí você repete para cada nova feature que você estiver desenvolvendo. É basicamente assim que a gente faz TDD. Tá? Só que eu falei que você faz TDD a todo tempo e muitas vezes não percebe. Né? Como é que você faz esse TDD? Você vai me perguntar. Né? Imagina que você tem lá um layout de tela. Vamos pensar numa tela. Tá? Você tem esse layout lindão lá, que cortou um pouco, mas ok. Você tem o header, você tem a área de conteúdo, tem uma sidebar. E você olha, pô, preciso de um header. Né? Você pensa ali, olhando aquele layout que você vai desenvolver, você precisa de um header. Mas você não tem o header. Então, esse é o estado vermelho do TDD. Você começou a pensar, poxa, eu preciso de um header, preciso criar esse header. Então, você não tem ainda. É como se você testasse na tua mente e entrasse nesse estado vermelho do TDD. Aí o que você faz? Você vai lá e desenvolve um header. Legal. Foi lá, escreveu a tag header, colocou o tag header. Pô, legal, agora eu tenho um header. Ou seja, você entrou no estado verde. Você fez aquele teste que quebrou, passar com a mínima implementação possível, com a implementação mais simples possível. Aí você olha para o teu código e vê, pô, será que eu preciso melhorar alguma coisa? Esse é o estado do refactoring. Né? É o momento que você vai refatorar a tua aplicação, e aí você alinha o teu código lá, e assim você continua fazendo. Aí você olha para aquele teu header e vê que tem conteúdo dentro. Então você
analisa que você precisa ter um conteúdo dentro daquele header. E você volta de novo no estado vermelho. E assim você vai seguindo. Adiciona o conteúdo no estado vermelho, você fez o teste passar, beleza, agora você tem um conteúdo, o teu teste passou, você fez uma simples implementação adicionando aquele conteúdo, e olha, pô, será que eu posso melhorar alguma coisa nesse código? Se precisar melhorar, é o momento do refactoring que você vai fazer. Nesse caso, a gente não precisa melhorar, e aí você vai repetindo até que tudo esteja pronto, até que você consiga desenvolver todo o teu layout. Então, isso é TDD, tá? É você pensar na implementação e depois você fazer a implementação. Ainda que você não escreva. Só que dessa forma que a gente fez, que a gente costuma fazer, olhando o layout e desenvolvendo, é como se fosse o TDD, obrigado. Como se fosse o TDD feito de forma manual, né? Mas a gente tem que lembrar que o TDD ele é uma forma de pensar. A gente precisa pensar dessa forma para começar a escrever teste, né? E a gente pode usar esse formato do TDD para escrever testes automatizados. E aí você me pergunta, como é que eu deveria escrever, então, testes automatizados? Como é que eu faço, né? Bom, basicamente, existe, ou melhor, como é que eu faço? Não, por que, né, que você deveria escrever testes automatizados? Basicamente, a primeira ideia são os testes de regressão. O que é um teste de regressão? Você escreveu uma implementação, foi lá e testou, beleza, funcionou. Você escreveu uma nova implementação, você testa aquilo que você fez e você volta para ver se aquilo que você já tinha escrito antes não quebrou. E assim você vai fazendo. Ou seja, se a tua aplicação vai ficando grande, a cada vez você tem que ficar voltando e verificar se uma implementação nova que você fez não quebrou uma coisa lá atrás. Isso se chama teste de regressão. Você volta e testa tudo. Se você fizer teste automatizado, testes de regressão são automaticamente executados, porque todo teste que você escreveu, ele está rodando automaticamente lá no terminal para você, e o próximo teste que você fez, se quebrar alguma coisa, a tua suíte de teste vai te avisar. Ah, quebrou essa implementação aqui, então teste de regressão, uma das vantagens de você escrever testes automatizados é que testes de regressão eles são automaticamente executados. Tá? Um outro ponto interessante também é que testes podem ser lidos como uma documentação. Sempre que você escreve um teste, você vai ter um histórico daqueles testes, e eles podem ser entendidos como uma documentação. Você não precisa ficar escrevendo documentação. Ou talvez você precise, só para complementar, mas basicamente aquela parte da sua aplicação que você está testando já vai servir como uma documentação daquele ponto. Então, para aquele ponto específico, você não precisaria de uma documentação. Tá? E como é que se escreve testes automatizados? É necessário alguma ferramenta especial? Na verdade, não. Tá? Só que nessa talk eu vou apresentar para vocês o Jest. Se você quiser conversar mais sobre teste, depois a gente conversa mais. Eu te apresento algumas outras formas de não usar ferramentas específicas ou de terceiros, mas nós vamos falar um pouquinho sobre o Jest, que é uma ferramenta que ajuda muito a escrever testes, vários tipos de testes. Tá? Deixa eu colocar para cá, senão eu vou derrubar essa água. O Jest é uma ferramenta criada pelo Facebook, então a documentação dele você encontra em facebook.github.io/jest. E a instalação dele é bem simples. Se você usa o npm, você está na tua aplicação, você instala com npm install --save dev_jest, ou usando o yarn, né? Yarn add --dev_jest. E ele basicamente te oferece algumas funções globais para você poder escrever os teus testes. Essas funções elas vão servir como helpers na hora de você escrever o teste. Então a primeira função que ele oferece é uma função chamada test. Né? Então basicamente essa função aqui. E ele tem também uma função it, que é um alias para essa função teste, que você pode utilizar e basicamente você passa dois parâmetros para essa função. O primeiro é uma string que vai descrever o seu teste, então isso é um teste, e um segundo parâmetro que é uma função, e dentro dessa função é onde vai ficar o teu teste mesmo. A segunda ferramenta que ele disponibiliza é uma função chamada expect, que é uma ferramenta de asserção. Asserção basicamente é uma afirmação, tá? É você checar dois códigos e verificar. Eu espero que x seja igual a x. Tá? Nesse caso, eu estou testando o expect true para verificar se o true é igual a true. Né? Tipo, meio óbvio, mas só para você entender a ideia. E o to be aqui, esse expect, ele retorna um objeto para a gente. E o to be ele faz um teste de igualdade como se fosse utilizando os três sinais de igual, como se você testasse true igual a true. E esse seria a ideia de um teste completo utilizando o Jest. Tá? Utilizando a função, a descrição e o segundo parâmetro, que é a função do teste, e dentro daquela segunda função você escreve a tua asserção. E aí, para rodar o Jest, você adiciona um npm script lá no teu package.json, com uma entrada teste e Jest, e aí você utiliza o npm teste para executar esse teste. Se você executar esse teste que eu fiz agora, ele vai te mostrar uma tela parecida com essa. Então você pode ver que a tela dele é bonitinha, tá? Isso roda no terminal. Ele mostra ali que o título do teu teste que você colocou, né, dizendo que o arquivo que você utilizou para o teste,
a tua suíte de teste, quantos testes tem e o tempo que ele demorou para executar. Bom, então vamos escrever alguns testes para entender como é que isso funciona. Tá? Mas primeiro, é importante a gente, antes de escrever um teste, é importante a gente saber como é que a nossa aplicação funciona. Tá? Para isso, existe um documento, podemos dizer assim, que se chama descritivo funcional. Basicamente, o descritivo funcional ele é um documento onde você vai setar as informações de como a tua aplicação funciona. Porque como é que você vai testar uma coisa que você nem sabe como deve funcionar? Né? Então você precisa ter essa ideia ou essa noção de como a tua aplicação funciona primeiro. E para isso você utiliza o descritivo funcional. E a primeira coisa que você tem que fazer no descritivo funcional é setar o caminho feliz das coisas que você vai fazer. Tá? O que seria o caminho feliz? Basicamente é você testar todas as entradas de código que não dariam problema. Eu vou criar um código que ele vai receber 2 parâmetros e vai retornar outros parâmetros. Beleza, esse é o caminho feliz da sua aplicação. E depois você também vai fazer o caminho infeliz ou não feliz, whatever. Que basicamente é a ideia de tratar exceções. Tá? Então, o caminho infeliz seria, se eu passar uma função de soma que recebe 2 números, só que se eu passar um objeto, né, o que ele deve fazer? Então, o caminho infeliz é onde você lista todas as exceções. E tendo esse descritivo funcional, sabendo exatamente como a tua aplicação vai funcionar, tendo essa descrição, aí você está pronto para começar a escrever os testes, porque você tem a direção para começar a escrever os testes. E para mostrar, para dar uma ideia geral de como fazer a implementação de teste, a gente vai fazer uma implementação rápida aqui do método map de array, utilizando o TDD. Tá? Vocês vão ver que é bastante simples quando a gente utiliza. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o descritivo funcional dessa aplicação. Né? Como é que esse método map vai funcionar? Então, primeiro a gente precisa definir o caminho feliz desse cara. E o primeiro ponto é que a gente vai criar uma função chamada map. Né? Então, o map ele deve ser uma função. Essa função ela deve receber 2 argumentos. Tá? Basicamente, o primeiro argumento vai ser um array e o segundo argumento vai ser uma função, para a gente fazer exatamente aquilo que o método map de array faz. O map ele tem que sempre retornar um novo array com o mesmo tamanho do array que foi passado no primeiro argumento. Então, essa é a ideia principal do map. Você passou um array, ele tem que retornar um array novo, não a mesma referência, não modificar a referência que foi passada, mas com sempre um novo array com o mesmo tamanho do anterior. E a função no segundo argumento ela deve ser executada para todos os itens no array, ou seja, a gente vai ter que iterar o array e executar essa função para cada um dos itens do array. E quando essa função no segundo argumento ela for chamada, a gente vai passar para essa função que foi passada no segundo argumento, a gente vai passar por argumento para ela o item do array que está sendo iterado naquele momento. Tá? E o retorno da função vai ser usado para transformar o item do array, aquele que está sendo iterado, em um novo item, e aí a gente vai fazer o retorno correto. Certo? Então esse é o nosso caminho feliz do nosso método map, é assim que a gente implementa. E qual é as exceções que a gente precisa tratar? Então se o segundo argumento não for passado, eu simplesmente ignoro e retorno um novo array com os mesmos dados do array do primeiro argumento, né? Retornando sempre um novo array. Se o primeiro argumento não for um array, eu vou disparar um type error dizendo, pô, você tem que passar um array aqui, não pode ser um objeto, não pode ser uma string. E se o segundo parâmetro não for uma função ou undefined, ou seja, se ele for passado, mas não for uma função, então dispare também um type error. Temos o nosso descritivo funcional, vamos fazer a instalação do jest. Você vai criar 2 arquivos, um map.js e um map.test.js, ou map.spec.js, porque, por default, o jest ele já faz a leitura desses arquivos para você. Então, quando você executa o jest, ele vai procurar na tua aplicação arquivos com esse nome, o arquivo .spec.js ou .test.js. Tá? Então, você pode escolher o que você achar melhor. E a primeira coisa, então, é começar fazendo uma implementação, escrever um teste que quebre. Certo? Então, primeira coisa, o que você vai fazer? Você vai importar o map, que não tem nada ainda, a gente não fez nada, no arquivo map.test.js. Tá? Você vai importar o map, dar um require nele, e aí você vai fazer o primeiro teste. E aqui você vai botar a descrição do que você está fazendo no teste. Então você vai dizer que o map deveria ser uma função. Como é que você testa isso? Você usa o expect, dá um type off no map e espera que ele retorne uma string function. Certo? Basicamente é type off map igual function. E quando você faz isso, obviamente o teste vai quebrar. E assim a gente consegue bater o primeiro estado do TDD. Né? Que o map deveria ser uma função. Você vê que ele mostra em vermelho aqui, né? Ele mostra o que era o esperado, o retorno esperado, era uma function. Na verdade, ele retornou um objeto, porque no Node, quando o módulo export retorna um objeto para você, né? E você consegue passar o primeiro estado da tua aplicação, que é fazer o teste quebrar. Né? Então, o teste quebrou.
O próximo passo agora é você fazer a implementação, uma simples implementação que faça esse teste passar, né? Então, qual que é o nosso teste? O nosso teste é basicamente dizer que o map deve ser uma função. E a gente vai utilizar sempre baby steps, ou seja, a menor implementação possível para poder escrever esse cara. A menor implementação possível para o map retornar um teste é simplesmente no map.js retornar uma função. Se eu fizer isso aqui, meu teste vai passar, certo? Porque é só isso que eu preciso. Tá? Você fez a implementação, é isso que você precisa fazer. Agora você pode dar uma olhada se tem alguma coisa para mudar no teu código, tem alguma coisa que você pode melhorar, refatorar, limpar, mas lembrando de não escrever uma nova feature. Olha para o teu código, pô, tem alguma coisa que eu posso melhorar aqui? Eu acho que não. Retorna uma função, é simplesmente isso que a gente precisa. Ok. E aí você repete, e a gente volta para o estado vermelho. Escrever um teste que falha. Se você voltar lá no descritivo funcional, você vai ver que o map ele deve receber 2 argumentos, né, um array e uma função. Só que, né, como é que você testaria se ele recebeu 2 argumentos, um array e uma função? Meio que não faz muito sentido. Vamos passar para o próximo. Então, o map deve sempre retornar um novo array com o mesmo tamanho do array passado no primeiro argumento. Beleza, que a gente já consegue seguir e escrever um teste para isso. Então, como é que a gente faz? Vou escrever o teste e vou dizer, se eu executar a função map, passando um array 1 e 2, com 2 itens 1 e 2, e passar uma função que só retorna o item que vai ser passado, eu já sei que isso aqui vai acontecer porque o meu descritivo funcional diz isso, ele deve retornar um array, um novo array com 1 e 2. Então, aqui eu utilizo o expect, passo aquela mesma instrução que eu passei aqui em cima, só que dessa vez eu uso o toEqual para checar se ele vai ser um array igual a 1 e 2. Porque como aqui eu passo um array e aqui eu estou passando um array novo, são duas referências diferentes. O toEqual, ele não testa igualdade, ele testa valores dentro de um array ou dentro de um objeto. Então, ele vai checar em objeto cada chave e valor para ver se bate, ou dentro de um array ele vai ver se os índices batem, se o 1 está na posição 0 e se o 2 está na posição 1. Ele vai checar isso para você. Obviamente, o teste vai quebrar, porque a gente só tem uma função que retorna undefined. Ele esperava um array com 1 e 2, só que na verdade a tua função retornou undefined, certo? E aí agora a gente tem que fazer a implementação do teste que passa. Devia ter colocado esse GIF antes, na verdade, né? Que é quando quebrou a implementação. E aí você vai fazer, utilizando baby steps, essa implementação. E qual que é a implementação que você precisa para retornar um array com 1 e 2? Essa é a menor implementação possível que você vai fazer, certo? Ok, eu sei que você deve estar me julgando nesse momento, mas é exatamente isso, tá? Se você olhar, nosso teste passa. Tá? O teste passou. Você escreveu lá que ele retorna um array 1 e 2, tá, mas não é isso que eu tenho que fazer. Calma, a gente está escrevendo o teste ainda. Você está fazendo, seguindo o teu descritivo funcional e está utilizando baby steps. E esse é o momento de você olhar e, pô, tem alguma coisa que eu posso refatorar? Né? Tem alguma coisa que eu posso melhorar no meu código, dar uma limpada, sem escrever novas features? Dá uma olhada nisso aqui. Tem alguma coisa que você pode melhorar aqui? Não, né? Mas calma, não vai embora ainda, que tem mais. Agora você repete e vai escrever novamente um outro teste que quebra. Vamos passar para o próximo teste. Vamos fazer a mesma implementação anterior, só que dessa vez, vamos passar itens diferentes no array. A mesma implementação, só que vamos passar itens diferentes. O que vai acontecer? Óbvio, né? Vai quebrar. Eu estou retornando 1 e 2 sempre, e dessa vez ele está pedindo 3 e 4. O que eu vou fazer? Vou fazer um teste que passa. Bom, eu sei que ele está retornando sempre o valor do primeiro array, então eu vou retornar o próprio array, no primeiro parâmetro. Feito isso, meu teste passou. Ok, tenho 3 testes passando agora. O map é uma função, se eu passar 1 e 2, ele vai retornar 1 e 2, se eu passar 3 e 4, e essa função aqui que retorna o próprio item, ele retorna 3 e 4. Perfeito, é isso que eu preciso. Aí você dá uma olhada na tua aplicação e vê se tem que refatorar alguma coisa. Nesse caso, não precisa, então você repete e volta mais uma vez para o estado vermelho. Só que o nosso descritivo funcional diz que a gente não pode retornar a mesma referência, né? o mesmo array, tem que ser um array novo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável, no caso, para a gente aproveitar a mesma referência do array e dizer que o array que foi passado para o map not to be o mesmo array. Ou seja, aqui ele está testando com igual, 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 porque eu quero testar realmente a referência do array para ver se realmente eles são iguais. Só que eu uso not aqui no teste para dizer, cara, eu não quero que eles sejam iguais, eles têm que ser arrays diferentes. Se eles forem iguais, está errado. Quebrou, porque o resultado é o mesmo, ele está retornando sempre o mesmo array, eu estou retornando o array que está sendo passado por argumento. E agora eu tenho que fazer um teste que faz passar. Como é que eu faço isso? Então, um array.slice nele, e o slice ele vai gerar um novo array, ou utilizo ECMAScript 6, utilizo o spread operator dentro de um novo array, e ele vai jogar os valores dentro desse novo array. Fez isso, teu teste vai passar. Agora sim, a tua função map não retorna a mesma referência do map.
Dá uma olhada, tem alguma coisa para refatorar aqui? Se você acha que tem, você pode usar o slice, você pode usar isso aqui. Mas enfim, não tem muita coisa para se mexer nesse caso aqui. E aí você repete. Os próximos passos, basicamente, é verificar se a função no segundo argumento, ela deve ser executada para todos os itens do array. Ou seja, aqui a gente vai precisar fazer uma iteração naquele primeiro array, para executar a função do segundo parâmetro. Agora a gente vai começar a implementar a função do segundo parâmetro. A gente precisa fazer uma iteração. Nessa função, a gente precisa passar o item que está sendo iterado por argumento, para que tudo funcione. E o retorno da função vai ser usado para transformar aquele item num novo. Ok? Então, basicamente, o que vai acontecer? Se eu passar um array com 1 e 2, e na função eu disser que o item que está sendo passado para ela, que o meu método map está passando, o retorno dela vai ser o item mais 1, então ele vai iterar por esse array aqui 1 e 2, e quando ele pegar o número 1, ele executa essa função e retorna 2, porque o item vai ser 1 mais 1, 2. Mesma coisa para o 2. Quando ele passar no 2, ele executa a função e retorna 2 mais 1, 3. Então ele tem que retornar esse array aqui com 2 e 3. Feito isso, obviamente, o nosso teste quebra e a gente vai fazer a implementação que passa. Né? A implementação que passa, basicamente, é receber o array e a função por parâmetro, criar um novo array, porque eu não posso retornar o mesmo e nem modificar aquele, iterar pelo array, porque eu preciso retornar um array do mesmo tamanho, dar um push nesse novo array que eu criei aqui dentro da função, executando aquela função que foi passada e passando o item que está sendo iterado para ela e retornar esse novo array. Simplesmente isso. E aí a gente tem o nosso método map todo funcional. Aí você, obviamente, vai olhar para a tua função e ver, pô, posso refatorar alguma coisa aqui? Ah, não gosto de trabalhar com mutabilidade, quero trabalhar com imutabilidade. Você pode escrever uma função recursiva que faça isso ao invés de utilizar o fork, e aí você não precisa trabalhar com mutabilidade, você consegue trabalhar com imutabilidade aqui nesse caso. Mas beleza, vamos fazer então o último teste para ver, pô, você colocou só um número no array, vamos testar com alguma coisa diferente, vamos testar com um objeto. Né? Vou passar um objeto ali com uma propriedade vol, 1.5, e eu quero retornar o valor do item.vol. Então, no final, ele tem que me retornar um array com esse valor 1.5 aqui. Certo? Se você rodar o teu teste, você vai ver que ele já vai passar, porque ele já está fazendo isso que ele precisa fazer. Ele itera pelo array, ele executa a função para cada item, passa o item para aquela função, e simplesmente faz o que tem que fazer. Então, basicamente, essa é a implementação que você precisa fazer. Lição de casa para vocês, fazer a implementação do teste do caminho infeliz. Tá? Testar as exceções para vocês treinarem um pouquinho e ver como é que tudo isso funciona. Tá? Bom, nessa palestra nós vimos sobre testes de regressão e testes unitários. Como você viu, o teste é uma documentação. Se você der uma olhada aqui, você vai ver que, ao invés de você precisar ficar ali no teu código, você dá uma olhada aqui, pô, você sabe que o map é uma função, você sabe que se você passar 1 e 2 e passar uma função com um item que retorna o próprio item, ele vai retornar ele mesmo. Aqui no 3 e 4, mesma coisa. Você sabe que esse cara não retorna o mesmo array, certo? É uma referência sempre diferente. Você sabe que você consegue transformar, então, esse primeiro array utilizando essa função. Ele retorna sempre um valor novo e você pode passar qualquer tipo de valor dentro do array que você consegue fazer ela funcionar. Então, isso aqui é uma documentação. Você olha para isso aqui e você sabe como é que o map funciona. Né? Então, a gente viu sobre isso e vimos também que testes são essa documentação, né, que a gente consegue. Mas existe muito mais, né, tem muito mais coisa que você consegue ver. Se você quiser ver várias implementações de métodos com teste, lá no repositório do curso do React, ele está aberto, tá? É github.com/da2k, curso React Ninja. Nessa pastinha aqui, Examples, M02, que foi feito no módulo 2, tem um Jest in Practice lá. E basicamente ele tem implementação para os métodos every, filter, find, map, reduce, reverse, sum, que a gente mostrou no curso. E tem a versão recursiva desse map, e tem aquela versão com for mesmo, no caso, né? A versão imperativa desse método com alguns exemplos. Tá? E se você quiser saber mais sobre o Jest, também tem essa palestra muito boa do Sibelius, que está em jesteverywhere.now.sh. Recomendo se você quiser saber mais features do Jest. Está bem interessante. E dica que eu posso dar para vocês estude sobre testes, entenda como é que eles funcionam, estude sobre testes de integração, né, porque tem muito além do que... A gente viu somente testes unitários e TDD, mas existem outros tipos de teste, como teste de integração, testes end-to-end, que são testes de tela. Aprenda TDD, porque vai ajudar muito você no teu dia a dia a escrever um código melhor, a escrever um código menor, escrever menos coisas do que você precisa, para não precisar colocar aqueles comentários do tipo, usei esse número aqui mágico porque funciona, não mexe, saca? Então, aprenda a escrever teste, que isso vai te ajudar muito. E teste em projetos pessoais. Não teste dentro da empresa que você está, naquele projeto gigante que já existe. Faça teste em projetos pessoais, entenda como é que funciona, entenda bem os conceitos de teste, para que depois você consiga aplicar
nos projetos já existentes ou você começar novos projetos utilizando o teste. Tá? Compartilhe conhecimento, o ET Bilu já dizia, né? Busque conhecimento, mas compartilhe o conhecimento que você tem, converse com pessoas que estão fazendo teste ou que já trabalham com isso. Depois eu vou ficar no evento aqui o dia todo, tem várias pessoas aqui também que já trabalham com teste, escrevem teste. Se você quiser trocar uma ideia, a gente vai estar por aí. Tá? Se envolva com a comunidade, que é o lugar onde você pode ajudar e ser ajudado. Né? E uma dica que eu quero deixar é o Slack do React Brasil. Tá? Em React Brasil, GitHub.io, React Brasil Slack, você pode entrar se você não está lá. Cara, tem uma galera lá, a galera troca ideia direto sobre React, sobre teste, sobre tipo, sobre muita coisa. É bem legal para você começar a se envolver com a comunidade. Tem também o Slack do Training Center, se você não conhece, principalmente você que está começando na área, ou talvez você tenha um pouco mais de experiência. Tem mais de 1000 pessoas lá dentro e a galera se ajuda a todo momento. Sempre que você tem uma dúvida, você pode perguntar, ou você pode ajudar outras pessoas também que estão começando na área. Então, se envolva com a comunidade, ajude, seja ajudado, que isso vai fazer você crescer profissionalmente. E é isso, pense fora da caixa, procure escrever teste nas suas aplicações, faça realmente aquilo que precisa ser feito. Essa talk vai ficar disponível no meu GitHub, e é isso. Obrigado. Boa! Mandou bem, mano.